O mundo do futebol simplesmente parou quando uma declaração inesperada atravessou continentes e caiu como uma bomba no noticiário esportivo. Não foi um dirigente, não foi um ex-jogador comum e muito menos um comentarista. Foi Lionel Messi, o maior jogador da história para muitos. Campeão do mundo, ícone absoluto do futebol moderno. E o que ele disse sobre o Flamengo não foi comum, não foi protocolar e muito menos vazio. Foi profundo, técnico e direto ao ponto. Uma fala que muda o patamar do clube no cenário mundial. Antes de te contar exatamente o que Messi falou e por que isso está mexendo com o futebol internacional, já se inscreve no canal e deixa o seu like. Isso fortalece o conteúdo, ajuda o vídeo a chegar a mais rubro-negros e garante que você acompanhe tudo o que envolve o Flamengo nesse novo momento de respeito global. Agora fica comigo até o final, porque essa história é grande. Tudo aconteceu durante uma entrevista concedida em Paris. Messi falava sobre futebol moderno, sobre evolução tática, sobre as diferenças entre o jogo europeu e o sul-americano. Um papo técnico, tranquilo, como ele costuma fazer. Até que o apresentador fez uma pergunta simples, mas poderosa. Se existia algum time da América do Sul que ele considerasse especial ou capaz de competir em alto nível internacional, Messi fez algo raro. Ele parou, pensou. Olhou para baixo por alguns segundos e respondeu com calma. O Flamengo é uma equipe muito especial. Nesse momento, o entrevistador até tentou seguir adiante, como se fosse apenas uma resposta educada, mas Messi não deixou. Ele continuou, e foi aí que tudo mudou. Ele começou a explicar os motivos. Disse que sempre que assiste aos jogos do Flamengo, fica impressionado com a intensidade, com a forma como o time ataca, com a coragem, com a personalidade em jogos grandes. E foi ainda mais direto ao afirmar que não é comum ver um time sul-americano jogar com tanta ousadia, sem medo do peso da camisa do adversário. A entrevista imediatamente ganhou outro clima, não era mais uma fala genérica, era a análise de quem entende do jogo como poucos. Messi não falou apenas de talento, ele falou de mentalidade, de postura, de comportamento competitivo, elementos que definem times vencedores em qualquer parte do mundo. E ao falar do Flamengo, Messi destacou exatamente aquilo que a nação sempre soube, mas que o planeta talvez ainda não tivesse percebido. O Flamengo joga grande, pensa grande, se comporta como gigante dentro e fora da América do Sul, não como coadjuvante, não como surpresa, mas como protagonista. Ele explicou que o Flamengo tem características que lembram equipes europeias de altíssimo nível, triangulações rápidas, ataques coordenados, jogadores inteligentes sem a bola. E principalmente capacidade de decidir jogos sob pressão. Segundo Messi, isso é algo raro e extremamente valioso no futebol atual. Em determinado momento, ele mencionou que já assistiu a grandes atuações do Flamengo no Maracanã, falou da atmosfera, do peso da torcida, disse que o estádio já é intenso por si só, mas que o Flamengo transforma o ambiente em algo ainda maior, algo que empurra o time e pressiona o adversário de forma constante. Nesse ponto da entrevista, a repercussão já era global. Portais internacionais começaram a cortar trechos. Redes sociais explodiram, porque não era um elogio isolado, era um reconhecimento técnico vindo do maior nome do futebol mundial. Mas o que viria a seguir foi ainda mais impactante. O apresentador percebeu a sinceridade de Messi e resolveu ir além. Perguntou diretamente sobre a Copa Intercontinental, sobre um possível confronto entre Flamengo e Paris Saint-Germain. Sobre como ele imaginava uma final desse tamanho, Messi respirou fundo, sorriu discretamente e respondeu algo que parou o futebol brasileiro. Na próxima parte, eu vou te contar exatamente o que ele disse sobre Flamengo contra PSG e por que essa frase mudou completamente o debate internacional. Quando Lionel Messi respondeu sobre a possibilidade de um confronto entre Flamengo e Paris Saint-Germain, o clima da entrevista mudou completamente. Não era mais uma conversa leve sobre estilos de jogo, era uma análise séria de um dos maiores jogadores de todos os tempos sobre um possível duelo entre continentes. Messi respirou fundo, manteve o tom calmo e disse algo que ecoou como um alerta no futebol europeu. Se o Flamengo chegar a uma final contra o Paris Saint-Germain, vai ser um jogo muito difícil para qualquer lado. Eles têm qualidade, têm estilo, têm coragem, vai ser muito maior do que as pessoas imaginam. Essa frase percorreu o mundo em questão de minutos.
minutos, porque não foi dita por um torcedor empolgado, nem por um analista sul-americano, foi dita por alguém que conhece o Paris Saint-Germain por dentro, que treinou lá, que vestiu aquela camisa, que dividiu o vestiário com grandes estrelas, que enfrentou os maiores clubes do planeta em finais de Champions League. Quando Messi diz que o Flamengo pode complicar e até surpreender o PSG, isso carrega um peso gigantesco. É uma legitimação internacional rara. Para muitos analistas, foi a maior validação global de um clube sul-americano desde os tempos áureos do Santos de Pelé. A partir dali, o debate mudou completamente. Programas esportivos na Europa começaram a discutir o Flamengo de forma mais profunda, não como curiosidade exótica, mas como um projeto esportivo competitivo, um time com identidade clara, um modelo de jogo reconhecível. Especialistas europeus passaram a destacar 3 pilares que explicam o respeito de Messi pelo Flamengo: estilo, competitividade, mentalidade. Exatamente os pontos que ele tocou na entrevista. O Flamengo não tem medo de jogo grande, trata decisões como finais, não se esconde, não abdica de atacar mesmo sob pressão. Esse tipo de observação, vinda de alguém que cresceu no Barcelona de Guardiola, é extremamente simbólica. Messi viveu o auge de um futebol baseado em técnica, coragem e inteligência. Quando ele reconhece esses mesmos valores no Flamengo, o recado é claro: existe maturidade tática no clube carioca. Existe um nível de entendimento de jogo poucas vezes visto na América do Sul. Messi também falou com convicção sobre a intensidade do Flamengo. Ele citou as transições rápidas, a forma como os jogadores se posicionam entre linhas, a agressividade ofensiva combinada com disciplina tática. Segundo ele, poucos clubes no mundo conseguem sustentar esse ritmo em jogos grandes sem perder organização. O que mais impressionou analistas foi o tom de certeza. Messi não falava em hipótese distante, falava com propriedade, como alguém que assistiu jogos, que analisou comportamentos, que entende exatamente o que separa um time comum de um time que pode competir contra gigantes europeus. Na França, a repercussão foi imediata. Jornais e portais trataram a fala como um aviso. Messi conhece profundamente o Paris Saint-Germain, conhece suas virtudes e também suas fragilidades emocionais em jogos de altíssima pressão. Para essa imprensa francesa, o recado foi direto. O PSG pode até ser favorito, mas não teria vida fácil contra o Flamengo. O time brasileiro passou a ser visto como franco atirador perigoso, um clube que entra sem o peso da obrigação, mas com qualidade suficiente para disputar o troféu de igual para igual. Isso muda completamente a narrativa de uma final intercontinental. No Brasil, a reação foi de orgulho e reflexão. Muitos comentaristas destacaram um detalhe curioso: mesmo sendo argentino, mesmo tendo vivido rivalidades históricas com o futebol brasileiro, Messi demonstrou respeito genuíno pelo Flamengo. Não houve provocação, não houve comparação vazia, apenas reconhecimento técnico, mas a entrevista ainda guardava pontos ainda mais profundos, e um deles mexeu diretamente com a identidade do Flamengo em jogos decisivos. Na próxima parte, eu vou te mostrar o que Messi falou sobre personalidade em finais, sobre crescer em momentos importantes e por que ele acredita que isso é uma arma real do Flamengo contra qualquer adversário do mundo. O trecho mais profundo da entrevista de Lionel Messi não foi sobre tática, nem sobre qualidade técnica, foi sobre algo que separa times bons de times históricos: personalidade. Segundo Messi, poucos clubes no mundo conseguem crescer nos momentos em que a pressão atinge o limite máximo. E quando ele falou do Flamengo, foi exatamente isso que destacou. Eles crescem nos momentos importantes, são um time que sente o jogo, e isso faz diferença em finais. Essa frase teve um peso enorme entre analistas europeus, porque muitos clubes gigantes sofrem justamente por não saber lidar com decisões, elencos caros, jogadores renomados, estruturas milionárias, mas que travam quando o jogo exige algo além da técnica, exige alma competitiva, exige coragem emocional. Messi deixou claro que vê isso no Flamengo, um time que não se esconde quando o jogo aperta, que não recua por medo, que não muda sua identidade diante do tamanho do adversário. Pelo contrário, segundo ele, o Flamengo se alimenta da pressão, cresce com ela. Esse comentário gerou debates intensos em mesas redondas na Europa. Ex-jogadores lembraram que muitos clubes do velho continente falham justamente em partidas decisivas por excesso de cautela.
Messi, ao contrário, está dizendo que o Flamengo entende o jogo emocional, sabe sofrer sem perder o controle, sabe atacar sem se desorganizar, sabe esperar o momento certo para golpear. Outro ponto que chamou muita atenção foi quando Messi falou do impacto psicológico que o Flamengo causa nos adversários. Ele explicou que não é apenas o talento individual. É o comportamento coletivo, a forma como o time ocupa espaços, como pressiona, como reage após perder a bola. Tudo isso cria uma sensação constante de incômodo no rival. Para Messi, enfrentar um time assim exige concentração absoluta durante os 90 minutos. Qualquer vacilo é punido. E isso é algo que ele disse ter visto poucas vezes fora da Europa, quando o assunto virou o Paris Saint-Germain. A análise ficou ainda mais interessante. Messi conhece profundamente a dinâmica interna do PSG. Ele sabe como o time reage quando é pressionado emocionalmente, e foi exatamente aí que ele deixou implícito o alerta. Segundo Messi, o Flamengo reúne características que historicamente dificultam jogos para o PSG: intensidade alta, transições rápidas, jogadores que se movimentam bem sem a bola e principalmente coragem para jogar de igual para igual sem respeitar demais o adversário. Na visão dele, esse tipo de confronto tira o conforto de equipes europeias acostumadas a controlar o ritmo, obriga decisões rápidas, aumenta o desgaste mental e transforma o jogo em algo imprevisível. A imprensa francesa entendeu o recado imediatamente. Alguns portais chegaram a dizer que Messi reacendeu um alerta que estava adormecido, o de que clubes sul-americanos, quando bem organizados e emocionalmente fortes, continuam sendo extremamente perigosos em finais internacionais. Outro momento marcante da entrevista foi quando Messi falou diretamente sobre o Maracanã. Ele afirmou que em toda a sua carreira, poucas atmosferas foram tão impactantes quanto as que viveu ali. Disse que a energia da torcida do Flamengo cria um peso invisível para o adversário, uma pressão que não aparece nas estatísticas, mas que influencia decisões dentro de campo. Essa fala viralizou na Europa. Muitos torcedores que nunca viram o Maracanã lotado em jogo do Flamengo começaram a procurar vídeos, imagens e relatos. Portais espanhóis chegaram a escrever que Messi reacendeu o mito do Maracanã como palco de decisões épicas. Tudo isso construiu uma narrativa poderosa. O Flamengo não é apenas um time técnico, é um time emocionalmente preparado, um clube que entende finais, que entende pressão, que entende o tamanho do jogo. E então, ao final da entrevista, Messi resumiu tudo em uma frase curta, simples, mas devastadora. Na próxima e última parte, eu vou te contar essa frase final, explicar por que ela colocou o Flamengo no centro do futebol mundial e o que isso significa para o futuro do clube no cenário internacional. No encerramento da entrevista, quando o apresentador já se preparava para mudar de assunto, Lionel Messi foi provocado a resumir tudo o que havia dito em poucas palavras. Foi nesse momento que ele soltou uma frase curta, simples e poderosa. Uma frase que, sozinha, elevou o Flamengo a um novo patamar no imaginário do futebol mundial. Flamengo e Paris Saint-Germain seria uma final de verdade. Não houve exagero, não houve complemento, não houve tentativa de suavizar. Messi falou com naturalidade, como quem enxerga o futebol com clareza absoluta. E foi exatamente essa naturalidade que tornou a declaração tão impactante. Para o melhor jogador da história, o Flamengo não seria figurante, não seria surpresa simpática, seria protagonista, um adversário real, um time capaz de competir de igual para igual com uma das maiores potências financeiras e esportivas do planeta. A partir desse momento, a repercussão ganhou outra dimensão. Programas esportivos internacionais passaram a tratar o Flamengo com respeito técnico. Não como folclore sul-americano, mas como um projeto esportivo sólido, moderno e competitivo. Analistas destacaram que Messi não falou de paixão, falou de futebol, falou de modelo de jogo, falou de comportamento em decisões. No Brasil, a declaração foi recebida como um marco histórico, porque não se trata apenas de reconhecimento midiático, trata-se de validação técnica, de alguém que venceu tudo, que enfrentou os maiores clubes do mundo, que jogou as finais mais pesadas do futebol. Quando Messi diz que o Flamengo faz uma final de verdade contra o PSG, ele está dizendo que o clube alcançou um nível de respeito global. Ex-jogadores europeus comentaram que esse tipo de reconhecimento não acontece por acaso. Ele nasce de uma identidade clara, de um time que sabe o que faz em campo, que entende seus pontos fortes, que não se perde emocionalmente em jogos grandes. E isso, segundo eles, é algo que o Flamengo construiu ao longo dos últimos anos. Outro detalhe que chamou atenção foi o fato de
Messi não citar jogadores isoladamente. Ele falou do coletivo, do funcionamento do time, da mentalidade. Isso mostra que o respeito não é por um nome ou por uma fase momentânea, é pelo conjunto, pela estrutura, pela forma de competir. A fala também reacendeu um debate antigo, o de que o futebol sul-americano, quando bem organizado, ainda é extremamente competitivo em nível mundial. Messi, sem dizer isso diretamente, deixou claro que o Flamengo representa essa ideia, um clube que une talento, intensidade e personalidade. E talvez o mais simbólico de tudo seja o seguinte: Messi é argentino, viveu rivalidades históricas com o futebol brasileiro, disputou Copas do Mundo intensas contra o Brasil, ainda assim falou do Flamengo sem qualquer viés emocional, apenas com respeito, apenas com análise, apenas com verdade. Isso transforma a declaração em algo ainda maior. Não é bajulação, não é marketing, é reconhecimento puro. Agora fica a reflexão: se Lionel Messi e outros gigantes do futebol mundial enxergam o Flamengo como um clube capaz de competir em alto nível internacional, o que falta para o mundo inteiro admitir isso de vez? O Flamengo já não pede espaço, ele ocupa. E agora eu quero saber de você. Você acredita que o Flamengo está pronto para enfrentar qualquer gigante europeu em uma final mundial? Comenta aí embaixo, deixa o seu like e se inscreve no canal, porque essa história está só começando e o mundo inteiro já está olhando para o rubro-negro.